Veja só, amanhã é comemorado o Dia Nacional do Homem. Você sabia? Parabéns a todos os homens. E esse ano a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia chama a atenção para o diagnóstico do hipogonadismo masculino. Você sabe o que é isso? É uma doença que é responsável pela baixa produção dos hormônios sexuais, um dos fatores maiores da infertilidade masculina. Vamos falar mais sobre esse assunto com o médico endocrinologista Wallace Miranda, que está aqui com a gente, doutor Wallace. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia. Bom dia a todos os telespectadores. Pois é, então, nessa semana que é comemorado o Dia Nacional do Homem, nós estamos chamando a atenção para essa doença, que é o hipogonadismo, que é exatamente essa deficiência da produção da testosterona e também uma deficiência também da produção do espermatozoide, que pode levar à infertilidade, uma das principais causas de infertilidade. Essa doença pode ser diagnosticada em que idade, doutor Wallace? Existe o hipogonadismo que acontece no adulto jovem, no adolescente, e o hipogonadismo que acontece no adulto mais idoso. Com relação ao adulto jovem, isso pode prejudicar até a puberdade. Se não acontecer a puberdade até os 14 anos de idade, tem que ser investigado realmente esse hipogonadismo. Após isso, a gente tem que ficar atento para os sinais do hipogonadismo, que seriam aquela perda de massa muscular, uma diminuição da pilificação, que são os caracteres sexuais secundários, que a gente chama, diminuição do testículo, diminuição da função sexual, redução daquela vontade, a libido, redução da libido. Transtorno depressivo pode estar associado, começa a ganhar gordura mais abdominal. Então, são esses os sinais que a gente tem do hipogonadismo. Então, vamos aqui falar com os pais, já que o senhor falou que o início da puberdade ou o retardo no início da puberdade é um fator de alerta, né? Isso. Então, quais são os sinais da puberdade? E em que idade, geralmente, o homem entra na puberdade e vai até que idade? O homem geralmente entra na puberdade a partir dos 9 anos de idade. Se não tiver nada de puberdade até os 14 anos de idade, aí sim seria uma puberdade atrasada. Ou seja, no homem tem que esperar até esses 14 anos. Se o testículo não aumentar, que é o primeiro sinal masculino de puberdade, aumenta o testículo. Após isso, é o enrugamento do saco escrotal, aumento de pelos e por diante. Pelificação facial. Se isso não acontecer até os 14 anos, seria uma puberdade atrasada. Existe como reverter esse quadro? Se for, mesmo diagnosticado já na fase adulta, há como fazer a reversão disso? Sim, existe tratamento, que é um grande detalhe. O tratamento do hipogonadismo, que é feito com hormônio, a gente tem que tomar cuidado para não fazer um tratamento exagerado. E também tomar muito cuidado naqueles casos que a pessoa não tem doença nenhuma e quer utilizar hormônio para ou um benefício maior na musculação, ou às vezes se engana querendo um envelhecimento, que é dito envelhecimento melhor, mas na realidade é fisiológico uma queda natural da testosterona. E a partir de mais ou menos 40 anos de idade, mais ou menos 10% dos homens têm uma redução dessa testosterona. E aos 80 anos, mais ou menos metade dos homens tem essa redução da testosterona. Então, a gente tem que saber muito diferencial do que é fisiológico, do que é natural, do que é normal, do que é doença. E várias doenças podem provocar isso. Algumas doenças associadas a esse hipogonadismo, por exemplo, seria a obesidade, que é bem prevalente. Diabetes também está associada a hipogonadismo. Algumas doenças genéticas que tem que ficar atento mais nesse período da fase da criança, adolescente, um aceno muito, que é bem comum com relação ao hipogonadismo, seria o aceno de Klinefelter. Então, são alguns detalhes que a gente tem que ficar atento e tratar no momento correto, não exagerar no tratamento e sempre tomar cuidado naquele paciente que quer utilizar que não tem indicação. Um paciente, por exemplo, com obesidade, ao tratar a obesidade, melhoraria já o valor da testosterona. Pois não, doutor, você pode concluir. E com relação à infertilidade, né? É uma das principais causas. Então, no adulto, que ele tem problema de infertilidade, o casal tem problema de infertilidade, a mulher tem que ser investigada, o homem também tem que ser investigado. Às vezes a gente se preocupa muito, não, é a causa só da mulher, não, a mulher e o homem, os dois devem ser investigados. Mas é que no Dia Nacional do Homem a gente chama bem atenção também para esse outro aspecto, de que o homem não gosta de médico, de exame, muitas vezes nesses casos, por exemplo, da infertilidade, as mulheres que já são mais habituadas a essa rotina de médico acabam sendo muito mais investigadas e os homens ficam ali esperando porque acham que não são atingidos, né? Exatamente. E uma consequência do uso exagerado e inadvertido seria, por exemplo, o câncer de próstata, que ele é o câncer mais comum no homem, tirando o câncer de pele, por exemplo. Doenças do fígado também podem estar associadas a esse uso exagerado. Doenças cardiovasculares, infarto, derrame também estão associadas, então sempre tomar cuidado. Muito obrigada, doutor Wallace Miranda, que é médico endocrinologista e metabologista, também a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, lembrando esse tema importante para os homens. Daqui a pouco a gente pode rever essa entrevista do doutor Wallace no cidadeverde.com.